Muita luz, muita paz. Prazer estar aqui com todos vocês novamente. Bom, hoje nós vamos falar, né, das outras raças, né? As raças chamadas exóticas, né, que atuam no Projeto Terra. Muito bem. Né? Quando nós falamos de biotipos extraterrestres, né, nós falamos então, primeira aula dos Greys, né, falamos dos chamados humanos avançados ontem, e hoje nós reservamos para falar um pouco das raças exóticas, que é a maior confusão no meio ufológico, esotérico aí, por serem considerados seres do mal. Né? Os Greys também já são considerados nessa turma, né? Então aqui poderia entrar aquilo que as pessoas chamam de reptiliano, né? Draconianos, ó. E, né, insetoides, né? Tem aqui seres assim, como é que nome que o pessoal dá? Um misto chamado homem-pássaros, né? É a famosa serpente emplumada, né, dos maias, né, que é um esquisito, uma coisa que tem asas que voa. Bom, então vamos estar falando disso daqui, ok? Para vocês na aula de hoje. É engraçado, né? É engraçado que na casuística ufológica, a casuística normal, né? Então os esotéricos eles vão fazer o seguinte, assim, ó. Eles vão fazer uma classificação dos ETs bons, né, e os ETs maus. Né? É engraçado, o que é engraçado no arquétipo do ser humano? O ser humano cria um arquétipo tão idiota, né, tão tonto, que tudo que é bom para ele é bonito. Tá? E tudo que é mal é feio, dentro do nosso padrão de estética. Certo? Então, os ETs bons seriam ETs humanos, né? Considerar, tem a turma aí, fala, nessa classe tem pleidianos, né? Tem arcturianos, né? E assim por diante, tá? Né? Você sabia que tecnicamente a turma do Astar Sheran, né? Nas primeiras comunicações ele fala que ele é do planeta Metara. E esse planeta Metara é do sistema Alfa Centauro. Então não pode ser chamado de pleidiano, não pode ser chamado... E ele é humano avançado, ele é humano, tá bonito e tal, né? Então, é muito importante que vocês entendam, né, esse arquétipo do ser humano. Então, aquilo que eles consideram maus, né, eles vão chamar de feio, né? E aí, réptil, né, o ser humano, ele tem uma aflição a réptil. Tudo que é réptil é meio gosmento, meio esquisito para o ser humano, sabe? Ele não gosta muito, é sapo, é cobra, né? Jacaré, tudo aqueles animais considerados répteis, né? Os dinossauros mesmo, né? Né? E inventaram também os Draco, né? Draco que vem de dragão, tá? Então, é aquela coisa meio feia, tal, você tá entendendo? Insetoide, então, piorou, né?
O insetoide tem uma classe aí bastante esquisita de insetoide que eles desenham na internet aí, né? Horríveis, né? Umas coisas assim bem esquisitas, bem meio droja, né? Então, muito bem. Bom, então, é claro que nós vamos derrubar isso aqui, tá? Nós vamos destruir todo esse arquétipo que é a partir de hoje, tá? Ninguém até hoje conseguiu pintar o Satanás loiro de olho azul, né? Né? Só no seriado da Netflix. Só o seriado da Netflix, o Lucifer lá, que vem conquistando toda a mulherada e tal, bonitão, né? Né? Mas é uma face falsa dele, né? Porque quando ele mostra a verdadeira, aquele olho vermelho, aquele bicho esquisito, rabudo, né? Entendeu? Então veja bem. O ser humano ele é muito engraçado. Ele vive na superficialidade de tudo, né? O ser humano vive na superficialidade de tudo. Uma vez nós tivemos uma frase de uma ETzinha da raça Grey, né, que o nosso amigo lembrou ontem, de uma mensagem que ela deu no começo do ano passado, que ela fala o seguinte: né, por exemplo, eu olho para vocês, não para os seus corpos, eu olho para o coração de vocês. Entendeu? Então, é muito importante, quando o extraterrestre te olhar, ele vai olhar o teu coração que está dentro de você. Você não precisa provar nada, demonstrar nada. Ele está lendo lá dentro, ele está olhando o que você é de verdade. Você não engana ele de jeito nenhum. Ele lê o seu coração, lê o que está lá dentro. Uma coisa vocês vão aprender no universo extraterrestre, né? Que corpos, estereótipos, são roupas externas ao ser. Ou seja, então a roupa que você veste não é você. Tem uma frase muito interessante, né, no meio esotérico, que diz assim, né, o traje não faz o monge. Né? Quantas monges vestidos, né, só faz merda. Né? A gente vê por aí um monte de desgraça em cima disso. Né? E aquele mais simples e humilde, que não tem roupa nenhuma, não tem traje nenhuma de sacerdote, de nada, pode ser a figura mais elevada, mais transcendente que você possa imaginar. Né? Então é muito importante essa frase, presta bem atenção. O traje não faz o monge. Certo? Não é a roupa que você veste que vai mostrar o seu caráter, que vai mostrar a sua profundidade religiosa ou espiritual. Ok? Então, da mesma forma, se vocês olharem os seres extraterrestres pela ótica primitiva humana, você vai classificar, porque o ser humano é que vive na dualidade. Que ele vive nessa dualidade comparativa, né? Porque como ele é um ser movido pela energia sexual, pela energia da competição, da disputa, né? Quando o ser humano foi implantado na Terra através desse modelo, o que faz a programação do Android nosso aqui? A programação do Android, ele tem uma missão. Todos os programas implantados na natureza, né, nos corpos biológicos dos seres da natureza, eles têm uma seguinte programação. Eles têm que se autorreplicar e a ideia é cada réplica na nova geração tem que ser melhor do que a primeira.
Ok? Então, é um processo evolutivo. Então, o que a natureza faz? A natureza, a próxima geração tem que ser melhor e mais perfeita que a geração anterior. Isso é uma ordem biológica implantada na nossa programação do androide, não do espírito, desse androide humano aqui. Certo? Então, o que acontece? Então, vai acontecer o seguinte. Inevitavelmente, eu vou procurar, pela minha programação, aquilo que eu acho mais bela e mais perfeita para eu cruzar. Então eu vou me apaixonar sempre pela mais bonita e pela mais atraente sexualmente. Porque isso significa que quando eu gerar a próxima espécie, ela vai ser perfeita. Eu não vou procurar para cruzar uma coisa feia, uma mulher feia, horrível. Por que eu não vou fazer isso? Porque a próxima geração minha não pode ser com aquele gene defeituoso, com aquele gene horrível, com aquela mulher feia. Tá? Isso faz parte do meu programa. Por isso que nós, homens e as mulheres, idem. As mulheres, por exemplo, elas não aceitam cruzar com um homem feio, né? Torto, feio, horrível. Esse gene não pode ir para frente. Esse defeito bionético não pode ir para frente. Então, a programação desse corpo autorreplicante aqui, ele exige que a próxima geração seja a mais perfeita possível. Então a ideia é o quê? É o macho perfeito procurando a parceira biologicamente perfeita e bela para cruzar e dar a próxima geração perfeita. Vocês estão me entendendo? Por isso que a mulher decide e o homem decide. Os dois têm a mesma programação. Né? A ideia biológica é homem feio e mulher feio ficarem para titios. Isso faz parte da programação do androide autorreplicante. Não tem nada a ver com o espírito isso. Tá? Então, isso é um programa. E esse programa que eu acabei de colocar para vocês aqui, é que faz vocês agora, nessa visão que vocês estão, chamar os ETs feios para vocês, de maus e de primitivos. É esse arquétipo que vocês estão usando. Né? O ser humano está preso a essa matéria primitiva, nessa programação primitiva. Ele não consegue escrever. Tudo que ele vê é em função dessa energia que está movimentando ele. Né? Então, da mesma forma que ele procura a mulher mais bonita e mais bela, que lhe dá uma sensação de segurança e de realização, quando ele for procurar uma companhia, né, mesmo que a mulher tem que ser da mesma espécie dele, da mesma vibração dele. Então é difícil você imaginar a gente se relacionar. Por isso que existe racismo no planeta Terra. O racismo é uma coisa embutida. Né? É porque eles não querem cruzar espécies diferentes para dar um ser que eles não sabem o que vai dar lá na frente. Né? Então, até religiosamente você tem raças aí, culturas muito racistas, que não deixam cruzar com gente de outra raça, mas nem pagando. Né? Não vou ficar falando isso porque vocês sabem qual que é aqui na Terra. Né? Tem culturas muito fechadas, que não se misturam, mas não se misturam mesmo. É muito difícil. Né? Bom, então, como nós estamos sendo movidos por energias primitivas, nosso estado de consciência é o estado primitivo, então isso força todos vocês a olharem o estereótipo de tudo. Classificar as coisas pelo seu conceito de belo. Tá? Isso é um erro terrível. Um erro terrível. Graças a Deus eu superei esse estágio. Né? E eu tenho como, por exemplo, os Greys são os meus melhores amigos. Né? São os meus melhores mestres. A coisa que eu sim tenho um amor, um carinho por eles tão grande que vocês não podem imaginar. Vocês não, vocês têm medo. Né? Foi passado o medo. Porque você teme o feio. O feio para você é o mal. Né?
Então as pessoas fogem do feio. Porque aqui para nós o feio simboliza, né, o Satanás, o demônio, o inferno, o sofrimento. E o belo está associado ao prazer. Né? Ninguém acredita que se ele for fazer sexo com uma mulher muito feia, ele vai ter prazer. Mas se ele fizer sexo com uma mulher muito bonita, ele acredita que vai viver em prazer. Né? Então, todos esses arquétipos têm que ser somados, né, na programação humana, quando o ser humano vai avaliar outras civilizações, outras formas completamente diferentes da dele. Tá? É muito engraçado se você olhar o Star Trek Discovery, a última. Se você olhar, é uma mistura, tem reptiliano na ponte, tem um ser completamente esquisito, né, que não dá nem para classificar ele aqui agora, e ele passou a ser comandante da nave, né, da Enterprise. E eles convivem com uma harmonia muito grande, todos os seres muito diferentes e tal. Né? Tem uma sátira do Star Trek que passa na NBC, é uma série, né? Não sei se porque na Netflix não tá esse. Ele chama, como é que é a série? Orbiter, não, eu esqueci agora. Mas eu vou mostrar para vocês, é uma sátira. Lá é pior ainda. Lá o tipo de ser que existe dentro da nave é o mais louco possível que vocês possam imaginar. Tem até um que parece uma gosma. Ele não tem forma. Né? Sabe, lembra a coisa? Que era uma gosma que andava assim e tal. Lá tem um desse. Tem um ser que é uma gosma. É muito engraçado. Ele é muito engraçado. Ele trabalha na nave lá, está na federação. Então, mas é muito legal conviver com todas essas formas, estereótipos completamente diferentes e um entender e aceitar o outro numa boa. Você está me entendendo? É muito engraçado, é muito interessante tudo isso. Então, qual que é o grande erro que todos vocês cometem? É classificar aquela forma que não te agrada, por uma série de motivos ela não te agrada, como seres maus, seres não confederados, né? E usar essa classificação mais primitiva que a raça humana tem aqui, né? Porque ela está em conflito com o mundo, né? Ela está em conflito com o mal. Ela sempre esteve em conflito com o mal aqui, certo? Ela teme o mal. Ela não se libertou disso ainda. Ela não se libertou do medo ainda. Todos os nossos mestres falam, a nossa vida começa quando o seu medo termina. Então nós fomos colocados, programados para sentir medo. É através do medo que nós somos dominados, nós somos escravizados. As religiões nos escravizam em função do Satanás, em função do demônio. O dia que nós eliminarmos totalmente o demônio, todas as igrejas vão para a falência. Porque elas precisam do demônio, né, para dominar você. Você está entendendo? Sem o demônio, nenhuma igreja se sustentaria. Porque eu vou proteger você do demônio, vem aqui na nossa, né, na luz, você vai para o céu, se você ficar lá fora, você vai para o inferno, o demônio vai te... Sabe? Então é a igreja que te protege do demônio, então você vai lá, certo? Não porque é o certo, você vai lá porque você tem medo. Entendeu? Você não age por consciência, você age pelo medo, e o medo é a ferramenta de escravidão dos grandes líderes desse planeta. Tá? Todos os impérios controlaram através do terrorismo, o chamado terrorismo de Estado. Né? Vê a China. Como é que a China bota a ordem naquele país? Qualquer um que fala uma coisa diferente do governo, o cara prende e fuzila. Não tem discussão. Então isso se chama terrorismo de Estado. Né? Um terrorismo que daí ninguém julga esses caras. Né? Esses caras mandam, estão no poder. É um poder único. Eles ditam as regras, ditam as leis. Qualquer coisa que os perturbe, né, some com você. Bom, então, uma coisa muito importante, né? As roupas que os extraterrestres usam, principalmente seres ascensionados, né, não passam, presta atenção. Eu já falei para vocês que seres ascensionados são seres estelares. Eles não são mais seres planetários. Ok?
Eu vou explicar uma coisa agora para vocês que vai deixar vocês de boca aberta. Ninguém nunca falou isso para vocês. E vocês vão ver o erro que vocês cometem quando julgam extraterrestre pela forma física e biológica deles, estereótipa deles. Tudo bem. Uma revelação que os Grayzinhos fizeram para mim foi essa. Presta atenção. Eu perguntei uma vez para ele, né, se essa forma que eles estavam se apresentando para nós aqui era a única forma deles, dos Grayzinhos. Ele falou assim, claro que não, Laércio. Esta forma, é uma roupa, essa forma que você está vendo, é uma roupa operacional para que nós possamos manifestar nesta condição aqui, nesse planeta, nessa estrutura, né, nessa estrela. Então eles disseram assim. Então prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Ó, eu vou colocar aqui a superfície densa de um planeta X. E vou colocar este nível bastante elevado na galáxia onde opera os ascensos. E que eu chamo de estelares. Eu já não chamo mais de ascensionado, eu chamo de estelares. Estelares são seres que vivem entre as estrelas. Eles não estão mais presos a planetas físicos, como nós somos assim a seres planetários. Então, esses seres estelares, eles têm o seguinte, eles têm uma consciência cósmica, e envolvido com essa consciência cósmica, ele vai ter 3 corpos. 3 corpos estruturais, tá? Presta atenção. Ok? Muito bem. Eles estão numa dimensão muito superior. Agora, quando esses seres vão ter que se manifestar em lugares mais densos, né? Vamos supor assim, o umbral de um planeta, o penumbral de um planeta, até esse plano de luz de um planeta, essas 2 roupas não é compatível com isso aqui. Então, eles vão projetar uma roupa, tá, especial para descer a esta dimensão aqui. Ok? E esta roupa aqui, mas no planeta X, ele vai adensando ela. Adensar significa fazer o seguinte, tá? Pegar essa roupa verde e colocar ao redor da roupa verde uma roupa mais densa azul. E a hora que eles quiserem se materializar aqui, na superfície da Terra, ele vai ter que fazer o seguinte. Ele vai ter que pegar a verde, né, a azul, e colocar mais uma ainda em torno dele, que eu vou colocar essa marrom, bem cor de terra. Tá? Eu quero que vocês entendam que essas roupas, essas cores que eu coloquei aqui, essas roupas, não é o cara. Eles escolhem um processo operacional que vai facilitar. Então, o Grayzinho falou assim para mim o seguinte, presta bem atenção, tá? Presta bem atenção. Nesse nível aqui, eles navegam interestelarmente. Quando eles chegam num determinado projeto planetário, eles chegam aqui. Agora, vamos supor que eles têm que descer. Eles têm lá, eles deixam parado lá, num departamento, uma roupa. Que eles vão entrar e usar. Só que aquela roupa não é igual. Cada planeta é uma roupa diferente. Cada setor da galáxia que eles vão descer, tem hora que eles usam roupas que eles são altos. Eles são baixinhos de 90 centímetros. Eles dizem que tem, vamos chutar assim, milhares de corpos diferentes. É como se ele tivesse um guarda-roupa com milhares de roupas para cada operação que eles vão fazer na galáxia, cada lugar, cada setor, eles vão usar uma roupa projetada para isso. Se eles estão perto de um sistema onde a radiação é muito intensa, emitida por esse ser, a roupa que ele vai usar tem que ser projetada para enfrentar aquela radiação, para não sofrer danos. Então,
eles, né, corpos estruturais que vai se manifestar aqui, eles têm aos milhares. Eles podem escolher qual é o melhor para aquele mundo, para aquele planeta que ele vai operar. E a hora que ele vai embora, ele vai tirando essas roupas. A hora que ele vai subir, ele não pode levar essas roupas junto. Ele vai abandonando ela. Entendeu?